Olá, na aula de hoje vamos falar sobre energia, tá? Vamos mudar das ideias que tínhamos até agora, onde usávamos bastante aceleração, forças, e vamos para conceitos, as grandezas, né, que são talvez um pouco mais abstratos que isto, tá? Que é falar sobre trabalho e energia. A ideia por trás dessa outra abordagem que vamos usar em termos de energia, ao invés da parte de dinâmica, é que para dinâmica a gente geralmente precisa saber a trajetória da partícula que ela vai percorrer, e aí, sabendo essa trajetória, podemos determinar aceleração e forças ao longo do caminho. Tá? Com esse conceito de energia, a gente não está mais interessado em saber as trajetórias. Então queremos saber apenas a posição e velocidade em determinados instantes. Pode ser um instante A e instante B. E todas as trajetórias que poderiam estar ocorrendo, não temos mais interesse, né? Então, essa abordagem ela é muito útil e bem poderosa para resolver bastante problemas que antes talvez poderia ser até mais complicado usando a forma que vocês viram até agora de dinâmica. Tá? Então vamos começar esse tema, e para ilustrar ele, vou colocar aqui um bloquinho sobre a mesa, um bloquinho de massa M, com uma força F empurrando ele, né? E você sabe qual que é o efeito, né? Qual que é o efeito dessa força sobre um bloco? É mudar o movimento, a posição, né? E mudar a velocidade. Então, para a gente saber quanto que uma velocidade muda, quando uma força atua no corpo, a gente pode usar as relações que vimos anteriormente. Então vamos primeiro assumir um caso mais simples, depois podemos ir para um caso mais complexo. Esse caso simples é uma força constante. Isso implica que a aceleração vai ser igual à força dividido pela massa. E isso aqui também vai ser constante, né, já que a força é constante. Logo no comecinho das aulas de cinemática, vimos que a velocidade ao quadrado ela vai ser a velocidade inicial ao quadrado, mas 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, né, o quanto ele andou. E na cinemática a gente desconhecia o motivo da força. Agora a gente conhece através da dinâmica. Tá? Mas o que nos interessa aqui é, por exemplo, essa velocidade final, né, ao quadrado, ela vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que vai ser a força pela massa, vezes um certo deslocamento. E a gente pode multiplicar e dividir os dois lados pela massa e velocidade. Então vamos ter massa sobre 2, velocidade ao quadrado. A gente passa esse termo aqui da velocidade inicial para a esquerda também. Então vamos ter menos massa sobre 2, velocidade inicial ao quadrado, igual a força vezes o deslocamento. Tá? Então, note que para nós, vocês já viram o que representa isso daqui, né? São conhecidos como energia cinética. E deste lado aqui, temos aquilo que vamos definir como sendo trabalho, tá? Que é força vezes o deslocamento. Note que as unidades aqui vamos ter Newton por metro, tá? E isso vai corresponder à unidade de energia Joule, tá? Então, vamos dar ênfase um pouco agora sobre essa parte do trabalho. Então, trabalho é a força vezes o deslocamento, né? Então, o trabalho realizado pela força F provoca um certo deslocamento no objeto, tá? E essa equação aqui, ela pode ser resumida da seguinte forma: a energia cinética final menos a energia cinética inicial é igual ao trabalho. Então, você aplicou um certo trabalho para alterar o movimento da partícula do estado inicial para o estado final. Né? Muitas vezes eles escrevem a variação, né, dessa energia cinética simplesmente com ΔK igual a W. Tá? Isso aqui é o conhecido teorema energia-trabalho. Como que a gente, aplicando um certo trabalho, realizando um certo trabalho sobre o objeto, a gente pode alterar a energia cinética do corpo. Então note que você pode ter tanto trabalho positivo, e aí no caso aumenta a energia cinética, quanto trabalho negativo e reduzir essa energia cinética. E se eu tiver mais de uma força atuando sobre o meu objeto? Você vai usar as leis de Newton, né? Você vai usar a força resultante, tá? Sobre o objeto. Então, vamos voltar aqui para o nosso bloquinho.
Então, ele vai deslocar uma certa quantidade aqui, ΔX, tá? Você tem várias forças atuando sobre ele. Aí você vai ter o trabalho pela força, né? Ou você que está fazendo esse trabalho sobre o objeto, né? Vou colocar aqui eu. Ela vai ser igual à força aplicada vezes esse deslocamento. E se você quer saber o trabalho sobre o objeto, em vez de pelo objeto, tá? O trabalho sobre o objeto, ou você atuando sobre o objeto, ela vai ser menos a força ΔX. Tá? Então, se você aplica uma força sobre o objeto sofre uma outra força de igual e sentido contrário. Tá? E para exemplos de trabalho, vamos mencionar aqui, estamos sempre discutindo sobre trabalho por enquanto. Vamos colocar aqui um bloco, novamente sobre um plano. Temos todas as forças. Força peso, força normal. Vamos colocar uma força externa aqui com um certo ângulo. E ele vai deslocar uma certa quantidade aqui, ΔR. Então, vou colocar aqui os vetores, porque sabemos que forças são vetoriais. E a ideia aqui é, podemos analisar o trabalho realizado por cada uma dessas forças. Né? Se eu perguntar qual que é o trabalho realizado pela força normal e força peso, né? Aqui, não é porque uma cancela a outra. Tá? Podemos ter vários problemas, já que temos essa componente de força, elas não vão se anular, tá? Considerando essa força externa. Mas a força peso e a força normal não realizam trabalho, nesse exemplo, porque elas estão perpendiculares ao movimento. Logo, a aceleração resultante por essas forças não contribui para o objeto se deslocar à direita. Tá? Então, perpendicular ao movimento é a mesma coisa que 90 graus, né, com relação ao ΔR. Então, cosseno de 90 sabemos que é nulo. Tá? Então, baseado num determinado ângulo, podemos também ter o cosseno do ângulo sendo positivo ou negativo. Portanto, o trabalho vai ser positivo quando, agora, trabalho realizado pela essa força F, quando o ângulo for entre 0 π sobre 2, e trabalho será negativo quando o ângulo estiver entre π sobre 2 e π. Tá? Então, quando a gente fala que o trabalho é positivo, lembrando lá o teorema energia-trabalho, quer dizer que a energia é transferida ao sistema. E o sistema aqui é o nosso corpo, o bloco. Tá? Então, se você tem uma certa energia cinética, essa energia cinética aumenta, você transferiu energia para esse corpo, para esse sistema. Tá? Por isso que o trabalho realizado foi positivo. E se o trabalho for negativo, a energia é transferida do sistema, tá? Quando o trabalho for negativo. Então, imagine que tem uma energia cinética alta, e aí você está reduzindo essa energia cinética do objeto, então você está realizando trabalho sobre o sistema. Tá? Então, eu falei de sistema, e essas são nomenclaturas que vocês podem encontrar no livro. Ele praticamente define o seu objeto de estudo aqui como o sistema e tudo que está em volta dos arredores. Tá? Então o sistema aqui ele pode ser uma única partícula, um conjunto de partículas. E o que mais temos aqui para contar sobre essa força? Tá? Você pode ver que ela está com um certo ângulo com relação ao deslocamento aqui, ó. Então você sabe que tanto a força quanto o deslocamento são vetores. E a energia, ela não é um vetor. Tá? No caso do trabalho, não é um vetor, então é um escalar. Como é que você consegue dois vetores para dar um escalar? Você faz o produto escalar, também conhecido como produto interno. Tá? E isso quer dizer que o módulo aqui da força, vezes o módulo do vetor de deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que posso escrever simplesmente como sendo o trabalho igual a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles.
lembrando, o produto escalar, ele tem propriedades comutativa, né? Ou seja, se você faz A escalar B, é a mesma coisa que B escalar A. Ela também tem a lei distributiva, então A escalar B mais C é a mesma coisa que A escalar B mais A escalar C. Por fim, podemos, além do trabalho, discutir e falar sobre potência. Que muitos problemas, em vez de eles te darem a energia, né, tanto energia cinética, trabalho em joules, vocês vão encontrar essa unidade de potência que é em watts. Tá? Então, você pode imaginar que se você subir um conjunto de escadas, né, a sua posição aqui mudou, foi realizado um certo trabalho para subir essas escadas, porque tem um certo deslocamento que foi feito, e uma força que teve que ser aplicada para se deslocar. Tá? Então, se essa força for constante, a força, sempre no caso onde a força é constante, vamos ter o quê? Que a potência, né, ela vai nos dar a variação do trabalho no tempo, a derivada. Então, você pode imaginar como sendo quanto variou o trabalho por unidade de tempo no limite onde esse ΔT aqui vai para zero, bem pequeno. Tá? Então, a gente sabe que o trabalho é força vezes deslocamento. Então, temos a taxa de variação da força com o deslocamento aqui, ΔR. Se a força for constante, podemos tirar ela para fora aqui da derivada e fica apenas como sendo força derivada da variação do deslocamento com o tempo. E isso daqui vimos que seria a velocidade. Tá? Então, a potência, ela nos vai... Qual é a relação entre potência e energia? A energia vai dar quanto foi gasto para chegar desse estado até esse estado. A potência vai dizer quão rápido você fez transição desse estado para o outro. Tá? Quão rápido foi isso? Porque ela vai te dar a taxa com a qual o trabalho está sendo realizado. Então, vamos encerrar por aqui.